Jovem cai no mar de boca de inferno. Autoridades fazem buscas no local. Cimeira das Nações Unidas, São Tomé e Príncipe, representado pelo Primeiro-Ministro. Mais de 1000 mortos é o balanço provisório do sismo que sacudiu esta sexta-feira o Marrocos. Estaremos em direto a partir de Rabat para fazer o ponto da situação desta tragédia. Boa noite. Um jovem de 25 anos de idade está dado como desaparecido no mar desde a manhã desta sexta-feira. Segundo familiares, o mesmo havia-se deslocado ao ponto turístico Boca de Inferno, tendo escorregado nas pedras e caído ao mar. A Guarda Costeira e demais autoridades fazem busca no local, mas até o momento sem sucesso. Aqui ficou o jovem morador da localidade de Voz da América que estava de passeio à Boca de Inferno com os amigos. O rapaz, que tinha apenas 25 anos de idade, graduado na Rússia em engenharia, encontrava-se no país há 6 meses. Tomamos conhecimento através do bombeiro, que ligou para o comando da Guarda Costeira, na sala de operações, concretamente, e desde então começamos a dar diligência no sentido de procurar resgatar o corpo. O jovem que percorria o local de visita desceu até uma zona muito fatal que ninguém ainda se dignou em colocar um sinal de perigo. Foi arrastado pelo mar traiçoeiro. O rapaz terá aproximado demais do local e foi surpreendido por uma vaga furiosa que inundou o local e o varreu para o buraco escuro deste mar revoltoso. Como sabem, esta área de Boca do Inferno é uma zona muito perigosa e geralmente quando as pessoas caem poderão aparecer na zona do plano. E neste momento nós temos pessoal destacado em outras áreas para ver se encontram o corpo. E como vocês podem ver agora, está aí a embarcação da Guarda Costeira com os mergulhadores para fazer a busca. Não começamos aqui, temos que começar na outra praia, né? Antes começamos em Santana a fazer a busca. A busca iniciou algumas horas depois com uma lancha semi-rígida com 6 mergulhadores da Guarda Costeira e da Capitania dos Portos. Porém, haverá uma pausa durante a noite devido à falta de iluminação, mas deverá continuar ainda durante todo o dia de manhã, se até lá o corpo não for encontrado. O primeiro-ministro e chefe do governo, Patrício Trovoada, deixou o país na noite de sexta-feira com destino a Nova Iorque, Estados Unidos da América, onde irá participar na Assembleia Geral das Nações Unidas. Mas antes, o primeiro-ministro estará em visita privada a Portugal e França. Nas Nações Unidas, o primeiro-ministro irá discursar perante o chefe de Estado e do Governo na Assembleia Geral da ONU. O evento decorrerá entre os dias 19 e 21 de setembro. Mais de 1000 mortos é o balanço provisório. Veja daqui a pouco a atividade do mês da mulher. INPG reúne-se com as mulheres de Lemba. Mais de 1000 mortos é para já o balanço provisório do sismo que sacudiu na sexta-feira o Marrocos. O país do norte da África está a viver uma situação dramática depois do sismo de magnitude 7, sentido a 70 km a sudeste de Marrakech. Da Índia, onde decorre este fim de semana a cimeira do G20, as reações começam a surgir poucas horas após esta catástrofe natural. A comunidade internacional começa a mobilizar assistência para enviar para Marrocos. O balanço de vítimas tende a agravar-se, uma vez que o terremoto atingiu uma magnitude de 6,8, mas as autoridades marroquinas falam de 7,0 pontos na escala Richter, como uma réplica 19 minutos depois de magnitude 4,9. Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo
situa o epicentro 74 km a sudeste de Marrakech, 18 km abaixo da superfície. Os abalos telúricos causaram pânico em cidades e aldeias em todo o país. Testemunhas descrevem grandes danos materiais, com casas transformadas em escombros. De Rabat a Marrakech, entre eles os muros vermelhos da cidade velha de Marrakech, património mundial da Unesco. A televisão local mostrou fotos de uma minarete de mesquita caído entre os escombros e carros esmagados. A artista portuguesa Sónica Sintra está em Marrakech e contou à estação de televisão SIC como sentiu o sismo. Assim que se deu o terremoto, algumas coisas começaram a cair. Obviamente saímos todos para a rua. Olhando à volta, o hotel não sofreu qualquer destruição, afirmou a cantora. E sobre o sismo em Marrocos, recebemos uma mensagem de consternação do Presidente da República, Carlos Villanova, cujo teor passamos a divulgar. Foi com muita consternação e tristeza que recebemos as notícias sobre o forte terremoto que abalou e devastou o centro do Reino de Marrocos, provocando perdas de vidas humanas e elevados danos materiais. O povo de São Tomé e Príncipe partilha a dor do povo marroquino, particularmente as das famílias das vítimas. Nesta hora de profunda comoção e dor para todos, venho em nome próprio e no do povo são-tomense manifestar todo o nosso apoio e solidariedade e apresentar as mais sentidas condolências pelas perdas ocorridas. Foi assim o teor da mensagem do Presidente da República, Carlos Villanova. O sismo em Marrocos, de facto, está a provocar e também criar uma certa preocupação em São Tomé e Príncipe, tendo em conta que existem estudantes são-tomenses nesses países, e a partir de Rabat está em direto neste telejornal Edmilson Pereira, são-tomense, radicado em Marrocos. Edmilson Pereira, boa noite. Muito boa noite, caro jornalista Massimino Carlos. Obrigado pela oportunidade e o convite feito para falar então desta questão do sismo que aconteceu cá em Marrocos. Edmilson Pereira, depois desta situação do sismo que sacudiu uma grande parte de Marrocos, qual é a situação que se vive neste momento? Olha, neste exato momento o que se pode dizer é que há um sentimento de pânico, porque de facto aquilo que nós vivenciamos ontem, eu acredito que todos não será fácil tirar da memória, porque é meio que ter a sensação de estar entre a vida e a morte. E, portanto, todos ainda estão em estado de choque e eu acredito que poderá ainda continuar por algum tempo. No entanto, o pessoal, sobretudo aqueles que não foram atingidos diretamente, procuram retornar ou retomar o seu cotidiano como se nada se passasse, mesmo sabendo que a situação é bastante crítica. Edmilson Pereira, quando isto aconteceu, estavas em casa, na rua ou num outro local? Por acaso eu já estava em casa, era por volta das 23h16, creio eu, hora local, quando de repente eu vejo eu estava a assistir ao telejornal de França 24, e no teto eu via lâmpadas que mexiam de um lado para o outro. Por um momento eu acreditei que era algo que estava se passando na minha cabeça. Eu levantei,
para ir para a casa de banho, e quando eu saía para a casa de banho, a própria estrutura do edifício começou também a balançar. Aí eu compreendi que não se passava de alucinações, mas sim era realmente um terremoto. E, portanto, logo que isso aconteceu, eu procurei o mais rápido possível pegar o telefone, a chave do carro e sair correndo. Me deparei no corredor, porque eu, como moro no 5º andar, descendo a escada, havia todos os outros residentes que procuravam sair, todos apavorados, porque realmente a situação era crítica. E depois, quando eu cheguei lá fora, peguei o carro ao sair, haviam já multidões, todo mundo abandonava suas casas procurando um local que podia ser mais seguro em caso de algum eventual desabamento. Mas acabaste por regressar à tua casa neste momento? Estás em casa? Sim, mas algum tempo depois, quase que 4 ou 5 horas depois, porque nós estávamos a todo o tempo conectados para receber algumas orientações da parte das instituições marroquinas e na altura o que se dizia é que provavelmente dentro de 1 ou 3 horas podia haver mais alguma eventualidade. Portanto, o aconselhável era não regressar a casa neste período de tempo. E passando as 3 horas, tendo em conta que nada voltou a acontecer, aí sim nós voltamos a retomar as nossas residências, mas claro, ainda sob o estado de choque e que, como eu disse, é um sentimento que ainda vamos ter de lidar por mais algum tempo. Admilson Pereira, qual foi a zona do Marrocos onde o impacto do sismo foi maior? Exato, isso aconteceu na zona centro, basicamente a 60, 70 quilômetros de Marrakech, que é a grande cidade turística, numa região montanhosa onde felizmente não existe um aglomerado muito elevado de habitantes, porque são vilarejos. Foi aí onde o impacto foi maior, por isso é que, sobretudo, neste exato momento, nós falamos de um balanço provisório de cerca de 1.300 mortos, porque se de facto o ponto focal fosse, por exemplo, em cidades como Marrakech, Rabat, Casablanca, que são cidades bastante povoadas, a esta hora, obviamente, o balanço poderíamos estar a falar de milhões, tendo em conta que Marrocos reside cerca de 38 milhões de habitantes. Então, Edmilson, quando estás a falar em vilarejos, queres referir a camponeses? Maioritariamente sim, vilarejos são, como é que eu posso dizer, em português é mais ou menos... Aldeias. Mesmo, roças, vamos assim dizer, não é? Onde tem aquelas também casas antigas, porque foram construídas desde aquele tempo, não é como as grandes metrópoles, onde as residências, inclusive, têm uma maior estrutura para algum tipo de impacto desta natureza. Edmilson Pereira, peço desculpas. Sei que, portanto, foste estudante e agora vives em, portanto, Marrocos. Tens alguma informação sobre os estudantes são-tomenses que residem em Marrocos? Sim, pese embora eu não seja mais estudante, como sabemos, a maior parte, se não a quase totalidade das pessoas que residem cá, os são-tomenses, são estudantes. Portanto, nós temos grupo do WhatsApp, bem como Facebook, e nós comunicamos, deixamos mensagem lá. Eu, logo que tomei conhecimento da situação, também entrei em contato com alguns estudantes das respectivas vilas, inclusive a presidente da associação, para procurar saber se, ao nível da comunidade, havia alguém em alguma zona de risco. Felizmente, não houve nenhum são-tomense que foi diretamente afetado, até porque em Marrakech, por exemplo, que é uma das cidades mais populosas que sofreu maior impacto, também não temos são-tomense atualmente a residir ali, o que basicamente é mesmo aquele sacudir que nós tivemos durante a noite de ontem e que provavelmente são esses traumas que ficarão na memória. Mas o impacto físico, por volta de 280 estudantes que cá estão, todos estão bem relativamente a essa situação. Então, os familiares podem estar tranquilos que, de facto,
não aconteceu nada com nenhum santomense estudante que esteja em Marrocos. Exatamente, exato. Está todos estão em vida e estão de saúde. Se dependesse desta situação, tudo está na normalidade, além, claro, do impacto psicológico, como já havia dito. Obviamente que as autoridades marroquinas mobilizaram todos os meios para socorrer as vítimas e também encontrar os possíveis mortos, e disseste que a situação está mais ou menos calma, mas neste momento em que estamos a falar, qual é o clima? Bom, na verdade, a situação está calma nas zonas onde não tiveram impacto direto, mas naquele local onde houve desabamento total, a situação nada está calma, muitas pessoas desalojadas, muitos desabrigados, pessoas que perderam tudo o que tinham e que hoje encontram-se inicialmente no olho da rua. Claro que há uma solidariedade internacional, nomeadamente França, Reino Unido, Estados Unidos, alguns países que já manifestaram interesse em ajudar. Já agora eu faço, de alguma forma, um apelo ao Estado São Tomense, porque, como sabem, Marrocos, nos últimos tempos, tem vindo a acolher São Tomenses cá, e num momento como este, eu acredito que é necessário tomar alguma providência para poder ajudar, porque realmente a situação é caótica, e um balanço provisório de 1.300 mortos e desalojados tem falado de 1.800 feridos, isto inicialmente, porque as buscas continuam e graduativamente estes números poderão vir a aumentar. Claro que toda ajuda vindo de todo o canto para aquela região é, obviamente, muito bem-vinda. Admilson Pereira, tanto na tua ótica, tendo em conta as condições do país, que possíveis ajudas São Tomé e Príncipe poderá canalizar para o Reino de Marrocos? Eu acredito que nós temos estado realmente nesta de sermos um país pequeno. Eu acredito que, não obstante a isso, num momento como este, não basta com todo o respeito, uma carta dirigida ao Reino de Marrocos, mas sim uma intervenção direta. Eu não sei como, mas eu acredito, porque hoje toda ajuda é bem-vinda. Estamos a falar de pessoas, de famílias que perderam tudo quanto tinha. Crianças que não têm o que comer, pessoas que dormem na rua porque perderam todos os seus pertences. Eu acredito que o Estado São Tomense pode sim, junto a entidades nacionais ou multilaterais, empresários, seja lá quem for, encontrar uma forma de financiamento. Eu não estou a falar mais de ajuda do ponto de vista, vamos dizer, emocional, encorajador, mas do ponto de vista financeiro mesmo, porque faz sentido num momento como este. Eu acredito que se fosse o inverso numa situação desta natureza, e aliás não precisava ser, é preciso nós começarmos também a dar pontapés de saída, porque não podemos ser pequenos para sempre. Mas já há alguma reação por parte dos estudantes residentes em Marrocos, sabendo que de facto também têm algumas dificuldades, mobilizar possíveis apoios às famílias lá onde o abalo foi maior? Obviamente que não, porque os estudantes também, por características próprias, já passam por suas necessidades. Não acredito que, de um ponto de vista global, queira haver uma mobilização. De momento não existe, poderá vir a ter, mas já existem sim associações internas que têm estado a recolher todos os meios donativos alimentícios, gêneros alimentícios, roupas e etc. E também foram criadas células de crise para a gestão, onde quem quisesse contribuir e pudesse o fazer. Então, nessa perspectiva, acredito que, pelo menos da parte dos estudantes de São Tomé, ainda não houve nada relativamente a isso, ao menos que venha a acontecer nos últimos tempos. Daí a necessidade do próprio Estado, através, claro, da representação diplomática que cá existe, tentar encontrar um mecanismo de apoio. Admilson Pereira, São Tomense residente em Marrocos, muito obrigado por esta sua intervenção, tranquilizando os familiares, particularmente dos estudantes que estão em Marrocos, que foi vítima desse sismo que causou para já mais de 1000 mortos.
Obrigado eu e boa continuação. Boa noite. Ainda continua foragido o recluso altamente violento e perigoso, de nome Paulo Jorge da Cruz Neto Fonseca, vulgo Pajó, de raça negra, de aproximadamente 1,90 m de altura, fisicamente robusto, tendo como disfarce o uso de cadeira de rodas, de acordo com uma nota da Polícia Judiciária, residente atrás da cadeia, por se tratar de um indivíduo que coloca em causa paz, segurança e tranquilidade pública, a Polícia Judiciária apela a todos no sentido de colaborar na captura do mesmo ou entrar em contacto com a Polícia Judiciária ou com a Polícia Nacional pelo contacto de emergência, caso souber do seu paradeiro do indivíduo acima referenciado. Igualdade de género, hoje para um amanhã sustentável, foi o lema escolhido pelo INPG para celebrar o mês da mulher e particularmente 19 de setembro, Dia da Mulher santomense. Esta sexta-feira realizou-se uma palestra no distrito de Lemba. O desentendimento familiar, o alcoolismo, abuso sexual e as drogas são alguns conceitos que têm causado vários problemas no seio da família santomense. Em alusão à comemoração do dia 19 de setembro, Dia das Mulheres, o Instituto de Igualdade e Equidade de Gênero vai percorrer todos os distritos do país para refletir sobre o lema A Igualdade de Gênero hoje para um amanhã sustentável. Esta sexta-feira, a paragem foi no distrito de Lembá. Nós temos vindo a trabalhar neste lema, igualdade de género para hoje, eu até digo para hoje, sempre e amanhã. Portanto, como nós sabemos, igualdade de género, se não houver igualdade de género, não vamos conseguir. O mundo está feito de homens e mulheres, portanto, nós temos que trabalhar lado a lado. Nós já sabemos que a questão de violência afeta os dois, afeta tanto o homem como a mulher, né? E as crianças, a família. Mas já sabemos que em termos percentuais a mulher é mais afetada com relação à questão de violência baseada em género. Nesta atividade de reflexão, todos foram convidados a participarem e juntos darem os seus contributos para uma sociedade sustentável. Nós, quando fizemos o convite, pedimos aos presidentes da Câmara para, quando fizeram o convite, para termos na sala mulheres e homens, não só mulheres e homens, nem que seja 60% de mulheres e 40% de homens ou vice-versa, mas pedimos que seja mais mulher, tendo em conta o mês da mulher, não é? Então precisamos que as mulheres estejam aqui também em grande parte para ouvir esses temas, ouvir essas preocupações que afetam bastante a sociedade, todos nós sabemos, e também em virmos para o distrito é uma forma de estar mais perto da população, mais perto da comunidade. Por ser uma atividade onde todos puderam dar a sua cota parte, o que se fizeram presentes mostraram ser bons alunos. Eu achei que houve tema muito importante, que fala-se sobre a violência doméstica, na equidade de gênero. Também fala sobre a questão de abuso sexual contra as mulheres. Como é que se ouve o abuso em Santo Tomé e Príncipe nos últimos tempos? Realmente eu vejo que hoje em dia há muito abuso sexual, porque sobretudo no nosso distrito aqui de Lembá, há muitos casos que é encaminhado à justiça que os adultos violam menores. Quer deixar alguma recomendação? Sim, a recomendação que eu tenho a deixar é sobre a questão que para que possa mudar de mentalidade, quem usa essas práticas possa mudar de mentalidade. A dizer às mulheres que vão à polícia, homens também, para também irem à polícia. Como se sabe em Santo Tomé e Príncipe, os homens têm vergonha de ir à polícia e queixar as mulheres. Mas eu apelo a todos os homens de Santo Tomé e Príncipe, qualquer violência doméstica que as mulheres fizerem contra homens, que eles fossem à polícia.
Nelson Pontes é de opinião que o governo tem trabalhado para pôr cabo a esta situação. Realmente o governo tem trabalhado muito, porque hoje já há muitos gabinetes que respondem sobre essa questão. Sobretudo já o Ministério Público, a Polícia Nacional, mesmo a Gabinete de Equidade de Gênero, que, no entanto, eu acho que o Estado está a trabalhar muito para resolver essa questão. Por se tratar de um assunto sensível, é preciso se refletir sobre mudanças de comportamentos, segundo o presidente da Câmara Distrital de Lembá. Esta situação é transversal a todos os distritos. Nós, muitas vezes, devido ao comportamento das pessoas, a falta do conhecimento dos seus direitos e deveres, leva muitas vezes os casais poderem se calhar entrar em violência. Por isso é uma questão, eu digo mais uma vez, é transversal a todos os distritos, em todas as populações. A falta de entendimento entre pessoas muitas vezes origina, digamos, a violência baseada no gênero. E aqui no distrito como é que tem havido aumento nos últimos tempos? Eu não posso dizer se tem havido um aumento, uma vez que não tem havido denúncias. Alguns casos isolados, sim, existem, mas para nós falarmos realmente do aumento da diminuição, é necessário haver denúncias, é necessário haver, digamos, dados que possam nos orientar para realmente qualificarmos a denúncia ou, se calhar, o aumento e a diminuição. De realçar que depois de percorrer todos os distritos e a região autónoma do Príncipe, sairão algumas recomendações e contribuições para serem levadas ao Congresso das Mulheres, que se realizará brevemente. E passamos agora à leitura de um comunicado do Conselho de Ministros. O venerando Conselho de Ministros do 18º Governo Constitucional reuniu-se na sexta-feira, 8 de setembro, no Palácio do Governo, na sua 34ª sessão ordinária, presidida por Sua Excelência o Sr. Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, para analisar a situação interna e internacional e deliberar sobre algumas matérias de organização, gestão e funcionamento do país. Relativamente à análise da situação interna e tendo em conta o aumento de criminalidade e o aparecimento com mais frequência de crimes que não são comuns à nossa sociedade, que sempre foi conhecida de pacífica, o Conselho de Ministros decretou o seguinte: que as autoridades policiais reforcem as medidas preventivas, dando tolerância zero à criminalidade. Continuação da Operação Cidade Segura, com a mobilização de todas as forças. Dar início ao processo de controlo e recuperação das armas. A partir da presente data, todos os civis portadores de arma, incluídos os que tenham direito a posse e porte da mesma no âmbito das suas funções, devem confirmar a sua autorização ou proceder à sua regularização no prazo máximo de 15 dias junto à Polícia Nacional. Fim do prazo, todos os casos não confirmados ou regularizados serão considerados de porte ilegal de armas e serão apreendidas e perdidas a favor do Estado, sem prejuízo de aplicação de sanções no âmbito das leis vigentes. Nesse processo, o Governo apela à colaboração de todos e incentiva a população a denunciar à Polícia Nacional os casos suspeitos de porte de arma ilegal. O Governo agradece, desde já, a colaboração da população em geral nessa nobre tarefa
de manutenção de tranquilidade, paz e segurança na nossa sociedade. Todos juntos faremos do nosso país um exemplo em termos de segurança de pessoas e bens. Quanto à situação internacional, o Conselho de Ministros fez um balanço positivo da participação da delegação são-tomense, chefiada pelo Primeiro-Ministro e chefe do Governo, na 4ª sessão extraordinária da Conferência de Chefes de Estado e do Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Central, CEEAC, consagrada à situação política e de segurança na República Gabonesa. No quadro desta conferência, para além das sanções impostas àquele país por esta comunidade, o Conselho de Ministros destaca o não registro de qualquer vítima e o facto que, em decorrência do apelo feito, na mesma ter sido possível a libertação do presidente Ali Bongo e autorizado mesmo a se deslocar ao exterior para tratar da sua saúde. No que concerne a tratados internacionais, o Conselho de Ministros aprovou a Convenção sobre Apátridas, que será submetida à Assembleia Nacional para aprovação e trâmites subsequentes à sua ratificação. A presente Convenção tem como objetivo garantir que toda pessoa que não seja considerada por qualquer Estado, segundo a sua legislação, como o seu nacional, tem perante o país onde se encontra, entre outros deveres, o de respeitar as suas leis e regulamentos e beneficia dos direitos não menos favorável que o concedido nas mesmas circunstâncias a cidadãos estrangeiros. São Tomé, aos 8 de setembro de 2023, assinado Garete Espírito Santo Guadalupe, Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares. Veja depois do intervalo G20. Reúne-se na Índia, secretário-geral da ONU envia recado para líderes mundiais. Tendências da nova tecnologia presentes na Feira de Tecnologia em Berlim, na Alemanha. E com esta notícia concluímos a edição de hoje do Telejornal. Boa noite.